Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 29 do livro do Gênesis começa dizendo assim: Jacó pôs-se de novo a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente, recordando que Jacó estava indo a pedido de sua mãe e de seu pai, à casa de Batuel, para buscar dentre as filhas de Batuel uma esposa para si. Olhando em torno de si, viu no campo um poço, junto do qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelha. O poço normalmente identifica-se com a mulher no Antigo Testamento. Por isso, ele tem uma conotação matrimonial. Por exemplo, no livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12, o amado faz um elogio à amada, comparando-a a uma fonte, a um poço. És um jardim fechado, minha irmã, minha noiva, uma nascente fechada, uma fonte selada. Além disso, o livro do Levítico, capítulo 12, versículo 7, compara o poço à mulher devido às regras da mulher. Isto é, da mesma forma como uma mulher verte sangue, um poço traz água. Da mesma forma como a água traz a vida, aquela mulher pode trazer a vida dentro de si, se for fecundada por um homem. E continua o autor sagrado dizendo assim: esse poço servia de bebedouro para os rebanhos, mas sendo grande a pedra que cobria a abertura do poço, somente a removiam de cima quando todos os rebanhos fossem recolhidos. O autor sagrado, então, mostra que naquela região a água era um bem comum que se repartia igualmente entre todas as pessoas. Por isso, havia aquela pedra que só era removida quando todos os rebanhos estivessem reunidos. A pedra, então, impõe a colaboração. Dessa forma, se tornam todos eles solidários, porque precisam remover a pedra juntos para dar de beber a todos os rebanhos. Davam então de beber aos animais e recolocavam a pedra no seu devido lugar. Jacó disse aos pastores: meus irmãos, de onde sois? Somos de Harã. Jacó, então, já começa a reconhecer aí onde estão suas raízes, isto é, a família de sua mãe, Labão, na casa de quem ele queria ir para buscar ali para si uma mulher. Começa a reconhecer, quando dizem de Harã, suas raízes familiares, e reconhece também que não pode mais retroceder, precisa ir adiante. Conheceis porventura Labão, filho de Nacor? Sim. Como vai ele? Vai muito bem. E eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. É ainda pleno dia, tornou Jacó, e não é hora de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e levai-as de novo ao pasto. Jacó aqui dá conselhos àqueles homens sem que eles tivessem pedido. Então ele contraria com seus conselhos os costumes locais, porque esperavam todos os pastores se reunir para juntos tirar a pedra do poço e dar de beber. E ele quer se antecipar, tirar logo a pedra do poço e dar de beber aos rebanhos, porque estamos no maior calor do dia. Não o podemos, responderam eles, antes que todos os rebanhos estejam reunidos. Tiramos então a pedra de cima do poço e damos de beber aos animais. Falava ainda com eles, quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, porque era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra de cima da boca do poço
e deu de beber às ovelhas de Labão. Então Jacó não apenas dá conselhos que não foram pedidos a ele, mas apressa-se em fazer aquilo que também não pediram a ele, e faz isso sozinho, numa prova de valentia, numa prova de romantismo, podemos dizer assim. O que ele está fazendo, em outras palavras? Está novamente suplantando, está novamente passando uma rasteira, antecipando-se em fazer aquilo que ele não devia. Lembre-se, ele fez uma experiência religiosa, então está num processo de conversão. Não é um homem ainda totalmente transformado, um homem totalmente novo, mas que passará por várias experiências até se tornar aquilo que Deus espera dele. Depois beijou Raquel e pôs-se a chorar. Ele poderia sim beijar Raquel, desde que tivesse primeiro se identificado, isto é, dito que era de sua família. Mas aqui, mais uma vez, se antecipou em fazer algo que não devia, porque só poderia, beijar publicamente uma mulher se essa fosse reconhecidamente uma parente sua. No caso, aqueles que estavam com ele ainda não sabiam disso. Contou-lhe então que era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu a anunciar isso ao seu pai. É interessante que o Cântico dos Cânticos, ele também apresenta a noiva como irmã. Várias vezes o amado diz assim: minha irmã, minha amada, como no texto que nós líamos, quando, fazendo um elogio à amada, ele a comparava a uma fonte, dizia: minha irmã, minha amada. Então, o beijo aqui, ele já começa a revelar um outro significado, que esta sua parenta virá a tornar-se a sua esposa. Tendo Labão ouvido falar de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o conduziu à sua casa. Jacó contou-lhe tudo o que se tinha passado. E Labão disse-lhe: sim, tu és de meus ossos e de minha carne. Jacó ficou em casa dele um mês inteiro. E Labão disse-lhe: acaso, porque és meu parente, me servirás de graça? Dize-me, que salário queres? Servir de graça. Quem servia de graça era um escravo. Que salário queres? Trabalhar por um soldo, por um salário, por uma diária, significa ser empregado. Então, o que se vê aqui é que Labão não reconhece propriamente como um parente seu, porque não o trata como tal, mas sugere que ele fique em sua casa como um empregado. Isso contraria a bênção paterna que vemos lá no capítulo 27, versículo 29, quando Isaac disse a Jacó: os teus irmãos hão de te servir. Aqui nós vemos Jacó servindo o irmão, o parente, o tio Labão, como se fosse um empregado seu. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Lia e a mais nova Raquel. Lia tinha os olhos ternos e Raquel era bela de corpo e de rosto. Jacó, que amava Raquel, disse a Labão: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Então, no ímpeto da paixão, ele tem como que um desatino e propõe servir ao seu parente, servir a Labão por sua filha mais nova, Raquel. É melhor, respondeu Labão, dá-la a ti que a outro. Fica comigo. Assim Jacó serviu por Raquel 7 anos, que lhe pareceram dias, tão grande era o amor que lhe tinha. Disse, pois, a Labão: dá-me minha mulher,
porque está completo o meu tempo e quero desposá-la. Labão reuniu todos os habitantes do lugar e deu um banquete. Mas, à noite, conduziu Lia a Jacó, que se uniu com ela. Então, Labão engana Jacó, e em vez de dar-lhe Raquel, por quem ele havia trabalhado, lhe dá a Lia. Engana. O enganador é enganado. Aquele que enganou seu pai Isaque, fazendo-se passar por Esaú, agora é enganado por um parente seu, por seu tio Labão. Da mesma forma como Isaque estava praticamente cego e por isso foi facilmente enganado por Jacó, agora, na escuridão da noite de núpcias, ele é enganado por seu tio Labão. As trevas da cegueira de seu pai são como que pagas pela escuridão daquela noite de núpcias, fraude por fraude. Uma vez mais, Jacó vai passando por um processo de purificação, depois de ter feito a sua experiência com Deus. E deu a sua filha Lia, sua escrava Zelfa. Pela manhã, viu Jacó que tinha ficado com Lia, e disse a Labão: que me fizestes? Não foi por Raquel que te servi? Por que me enganaste? E veja a resposta que Labão dá: aqui não é costume casar a mais nova antes da mais velha. Preste atenção, não é costume. Lá atrás, no início desse capítulo, o que é que nós víamos? Víamos Jacó burlando todos os costumes, dando conselhos que não haviam sido pedidos, removendo a pedra sozinho do poço, que todos removiam juntos. Aqui não é costume dar a filha mais nova antes da filha mais velha. Então, ele deve submeter-se aos costumes do lugar e não se adiantar sem ser solicitado. Além disso, nós vemos aqui a questão da primogenitura. A primogênita é que será dada em casamento por primeiro, isto é, a irmã mais velha. Primogenitura que ele procurou roubar de seu irmão, suplantando sua primogenitura por um prato de lentilhas. Acabada a semana com esta, disse Labão, e depois acaba a semana com esta, e depois te darei também sua irmã, na condição que me sirvas ainda 7 anos. Assim fez Jacó. Acabou a semana com Lia, e depois lhe deu Labão por mulher sua filha Raquel, dando por serva a Raquel sua escrava Bala. Jacó uniu-se também a Raquel, a quem amou mais que a Lia, e serviu ainda por 7 anos em casa de Labão. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, leia o restante do capítulo 29 do livro do Gênesis, isto é, os versículos 31 a 35 e o capítulo 30 do livro do Gênesis. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.